e do objetivo desse bloco, Débora, porque o BRICS, ele tem na sua origem a questão econômica. Ele foi um grupo que naquele momento tinha como estratégia reunir aqueles países emergentes. E justamente nesse contexto que o Américo traz para a gente de novos contornos, como é que a economia se insere? Vamos lá, vou trazer aqui alguns números para poder a gente entender, viu, Carol? Vou pedir licença aqui para o Tempo Américo na tela, para poder a gente mostrar para vocês a importância econômica que esse bloco tem em números. Mas com alguns detalhes que a gente precisa prestar atenção. Primeiro, uma coisa aqui que foi importante, já mencionado pelo Américo, já mencionado também, né, pela Carol e pelo Theo, sobre a originalidade do grupo, né? Os países integrantes originais, em que a gente tem realmente aí a Índia, a China, a Rússia, né, que fazem parte aqui logo no início. Os novos países que querem entrar, e aí eu chamo atenção muito para isso, porque esses novos países, e o Américo falou sobre isso, eles não são exatamente aqueles industrialmente independentes, eles são fortes produtores de commodities, por exemplo, mas não são países ali industrialmente desenvolvidos a ponto de ter essa dinâmica comercial, a ponto de, inclusive, ter, além do mais, uma representatividade econômica que pesasse nisso daqui, ó, na produção industrial. Apesar da gente ter números aqui que chamam atenção, principalmente a produção industrial, 39,3%, parte disso daqui representa o Brasil, a Índia e a China. O restante, que são dali dos outros grupos, dos outros países, não tem um peso aqui nessa questão da produção industrial. Bom, do PIB hoje representa 31,5%, das exportações esse bloco representa hoje 24,5% e representa 45,2% da população. Muito disso daí também tem um peso claro da China, a gente não pode desconsiderar. A questão é que nessas discussões que a gente tem hoje, mesmo olhando esses números aqui, que você pode dizer assim, nossa, mas tem uma grande representatividade. De novo, tem Brasil, Índia e China, que é o grande peso disso daí e que eles já são ali, fazem parte realmente desse bloco original do BRICS. Mas que bloco original do BRICS que vem ganhando outros contornos geopolíticos. E tudo que eu conversei, inclusive, viu ontem, Carol, com alguns economistas, especialistas, inclusive, em relações internacionais, que me trouxeram, o Igor inclusive me trouxe muito isso, Débora, a viabilidade de uma plataforma como que eles estão querendo também discutir, que seria um grande passo ali também nesse BRICS, atende a interesses particulares de alguns países apenas. A Rússia, por exemplo, que tem sido muito sancionada desde a guerra na Ucrânia, ou seja, ela tem interesse de expandir as suas relações comerciais, mas ela tem sofrido muitas sanções desde então. A China, que tem o interesse de expandir o poder da sua moeda e, portanto, seria uma grande beneficiária de uma plataforma como essa ali, paralela ao SWIFT. Mas, no caso de países que decidirem também entrar ou fazer essa mudança monetária, também poderia sofrer o peso, caso a gente tivesse uma eleição na vitória americana lá do Trump, que já deixou muito claro, Carol, que países que entrarem nessa história de mudança monetária pode sofrer também alguns impactos em relação à política econômica lá dos Estados Unidos, e a gente não pode desconsiderar que o Brasil tem os Estados Unidos como seu segundo maior cliente hoje. Então, no final das contas, a viabilidade econômica não tem mais um peso tão grande como a questão do contorno geopolítico que esse bloco acabou ganhando diante dessas últimas discussões e do interesse da entrada de países que são cada vez mais autocratas, que não são democráticos, né, que não têm uma grande potência industrial, mas que sofrem grandes sanções econômicas aí pelo mundo. E até para pontuar, já que estamos falando aqui de economia, a presidente do Banco do BRICS, Dilma Rousseff, ex-presidente da República do Brasil, teve uma reunião bilateral com Vladimir Putin. Temos a imagem destacando que essas reuniões de Vladimir Putin, elas acontecem já que a Rússia é o país anfitrião do evento. E aí o momento, então, em que Dilma Rousseff tem essa reunião bilateral com Vladimir Putin, essa conversa, Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil e que atualmente chefia o Banco do BRICS. Débora Oliveira, obrigada. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.